Senhor, eu quero louvar e glorificar o Teu santo nome. Eu te dou graças, Senhor, porque o Senhor está conosco, o Senhor nos cuida, o Senhor... Nós podemos ver em todos os momentos, em cada instante da nossa vida, o Teu cuidado, o Teu favor e a Tua misericórdia nos seguirem todos os dias, Senhor. Eu sou feliz, Pai, em poder vir à Sua casa, em poder invocar o Seu santo nome, em poder, Senhor, ter momentos de adoração ao Senhor. E sou feliz, Senhor, em saber que eu tenho à disposição a palavra. Saber, Senhor, que podemos também levar essa palavra a muitas pessoas através deste médio. Eu te agradeço, Senhor. Peço ao Espírito Santo que fale conosco esta noite. Que a palavra venha, Senhor, como um refrigério aos nossos corações. Que a inspiração do Teu Espírito através da palavra esteja na minha vida, Pai. E que cada palavra que sair da minha boca seja inspirada pelo Senhor, guiada pelo Teu Espírito, para chegar àquele que está precisando, aquele que tem necessidade, aquele com quem o Senhor quer falar esta noite, Pai. Esse nome de Jesus que eu assim oro, eu já te agradeço, porque eu sei que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Amém. Graça e paz a todos. É uma alegria muito grande poder estar novamente trazendo a palavra do Senhor até seus lares. É uma oportunidade que o Senhor está nos dando ímpar. Não só para nós ouvirmos, aqueles que somos da comunidade de Filadélfia, mas também para compartilhá-la com amigos, com família, com parentes, com aqueles que são allegados a você. Não custa nada muitas vezes compartilhar um link com alguém e abençoá-lo com a preciosa palavra do Senhor. Eu acredito que muitas pessoas que não são da comunidade, elas estão nos assistindo. E eu quero te dar a bem-vinda a esse tempo, onde você vai escutar a palavra do Senhor. E meu desejo é que você seja pego por ela. Assim como um dia nós também fomos cativados pelo amor de Cristo. Aquele que consegue ver o Senhor, aquele a quem o Senhor Jesus lhe é revelado, nunca mais será a mesma pessoa. Eu louvo a Deus, porque hoje eu sei que o Senhor estará falando conosco. Como eu tinha falado terça-feira passada, no domingo que foi na escada da fé, reiniciamos de novo esse ciclo. Nós estávamos com uma quantidade de pessoas maravilhosas. Nós estávamos com 2 salas cheias. Então é algo lindo de ser vivido. Você que ainda não deu seu nome e está com esse desejo de fazer a escada da fé, entre em contato conosco. Será um prazer recebê-lo. Será um prazer ministrar a palavra do Senhor para a sua vida todo domingo às 8 horas da manhã. Bom, eu quero ler a palavra do Senhor e a mensagem que o Senhor tem para nós hoje. Abra sua Bíblia junto comigo, se assim você tiver uma. No Evangelho de Lucas, o capítulo 7, eu quero ler para você do versículo 1 ao versículo 10. A palavra do Senhor nos diz da seguinte maneira: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Aí estava o servo de um centurião. Ele estava doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar então de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi então com eles. Já estava perto da casa do centurião, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas disse uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sobre meu comando.
Digo a um, vai, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguiam, disse: eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Aleluia! Que palavra preciosa! Eu quero começar fazendo menção do que é um centurião. Muitas vezes nós lemos, mas não vamos procurar o significado daquilo. O centurião é uma pessoa que era responsável por uma centúria. E uma centúria era um grupo de 100 pessoas. No caso dele, era um grupo de 100 soldados. Ele tinha debaixo do seu comando 100 soldados. E quando ele ouviu que Jesus estava passando no lugar onde ele estava se dirigindo para Cafarnaum. Jesus estava perto de onde ele morava, então ele entendeu por certo que o que ele devia fazer era procurar a ajuda a quem poderia ajudá-lo. Ele era uma pessoa de autoridade e ele era conhecido. Ele tinha um testemunho maravilhoso. Tanto é que quando ele foi pedir a ajuda, ele não foi direto a Jesus. A ideia aqui é que ao invés de ele correr exatamente aonde Jesus estava, ele correu para um outro lugar e pediu ajuda para líderes religiosos. Por que Jesus, no momento em que estava ali em meio à multidão e os líderes religiosos chegaram até ele, por que Jesus parou para ouvir aqueles líderes religiosos? Porque eram líderes religiosos? Talvez esse foi o motivo para ele parar? Não, lhe chamou então a atenção o fato de que 2 ou 3 ou 4 pessoas, a palavra do Senhor não fala de quantos líderes religiosos se aproximaram de Jesus. Chamou a atenção que eles não foram pedir algo para eles mesmos. Mas quando eles se aproximaram de Jesus, eles foram pedir algo por uma outra pessoa que nem sequer o Senhor Jesus conhecia. Quem conhecia o centurião não era o Senhor Jesus. O Senhor Jesus em si, ele não tinha um interesse pessoal por ele. Quem tinha em si um interesse eram os líderes religiosos. E quando eles se aproximaram do Senhor Jesus, assim como o centurião tinha lhes pedido, vai e peça ao Senhor Jesus que venha a curar o meu servo. Ele pediu isso, vai e clame por mim, peça a ele que venha curar o meu servo. Tanto é que os líderes religiosos faziam isso insistentemente. Mas me chama muito a atenção a palavra que eles levaram para Jesus. O que eles falaram para Jesus parar e olhar o caso deles? Que erro que chamou a atenção? Eles estavam clamando por uma outra pessoa, mas o testemunho que eles levaram do centurião fez com que Jesus parasse naquele lugar. Jesus então parou para ouvi-los. Que é? E eles então disseram para ele: esse homem merece que o Senhor vá até a casa dele e cure o seu servo. Por 2 motivos, Senhor Jesus. Ele é um bom cidadão e ele também construiu a sinagoga. O testemunho do centurião, que não era religioso, o centurião provavelmente ele era romano. Provavelmente a crença dele ou a cultura dele era completamente diferente da do judeu. Ele era talvez um capitão, alguém de alta hierarquia, porque ele já estava comandando 100 soldados, mas os soldados eram romanos. Então eu sobreentendo que esse homem estava dando um excelente testemunho.
o testemunho de alguém que surpreendeu a Jesus. Existiram algumas razões que eles levaram até Jesus. Eles colocaram diante da presença de Jesus algumas razões pelas quais ele deveria curar aquele servo. Pasme, o servo estava moribundo e paralítico. Em outro evangelho, quando você encontra essa história, conta esses detalhes também, que ele estava moribundo e estava paralítico. Ou seja, esse homem tinha uma sentença para a vida. O paralítico não tinha como se levantar. E além de estar paralítico, ele estava moribundo, estava quase à beira da morte. O que era mais provável que esse homem ia morrer. E que se não se fizer um milagre, ele morreria. Mas era alguém a quem o centurião amava. Então eles usaram em si o testemunho daquele centurião. A questão desta noite é: quando alguém vai orar por você e levar o seu pedido diante do Senhor, quais são as razões que ele leva diante de Deus para que teu pedido seja respondido? Qual é o testemunho que você está dando? Porque os olhos do Senhor estão fitos, olhando para você o tempo inteiro. Quais são as razões? Qual é o que a pessoa que ora por você vai levar à presença do Senhor para justificar que você merece e que você deve receber a atenção do Senhor? Qual será o testemunho que você está dando na cidade e como crente? Esse homem tinha um bom testemunho na cidade, porque os mesmos líderes religiosos falaram com boca grande, com palavras agitadas, insistentemente. Ele é um bom cidadão, ele era conhecido por ser um bom cidadão. E ele também construiu a sinagoga. A sinagoga possivelmente começou a existir uns 70 anos antes do Senhor Jesus Cristo, quando foi o exílio da Babilônia. Então os templos foram destruídos e os judeus precisavam de lugares onde eles pudessem se reunir para falar da palavra, para serem instruídos na lei. E esse lugar também era usado como escolas para os filhos deles. Os discípulos, quando iam pregar, eles pregavam na sinagoga. Quando Jesus ia pregar, em muitas oportunidades, ele pregou na sinagoga. Então era um lugar de reunião, era importante para eles. Aquele lugar era um lugar onde eles iam invocar o nome do Senhor, a estudar a palavra. E aquele homem que poderia ser o incrédulo da cidade, ele tinha esse testemunho. O dia mau chega. O dia da circunstância difícil pode chegar para muitas pessoas. Nem sempre a pessoa vai estar em um dia maravilhoso. Para o centurião foi aquele dia onde ele viu uma pessoa que amava, quase beirando a morte, paralítico. Uma pessoa a quem ele apreciava muito. E ele se viu incapacitado. Ele poderia ter autoridade, ele poderia ter posse, ele poderia ser alguém na sociedade, mas nesse caso ele não podia fazer absolutamente nada. Mas ele tinha algo poderoso guardado, e que os outros davam testemunho dele. Ele não se encontrou com o Senhor. Quem foi e deu testemunho dele foram os líderes. Então eles tinham argumentos. É como se eles tivessem dito: ele dá um bom testemunho na cidade, e além disso, ele fez uma oferta maravilhosa, a qual nos permitiu poder construir a sinagoga. Isso é uma oferta. Aquilo que nós trazemos e aquilo que nós damos para construir o templo, a casa do Senhor. Quem constrói o templo está ofertando ao Senhor. Então ele tinha uma reputação, ele tinha um testemunho, ele tinha um passado.
quando olharam para trás, conseguiram argumentos para defendê-lo diante de alguém que ele precisava que fosse ouvido. Quais são os argumentos que você vai usar diante da presença do Senhor para ser justificado? Se você chegar hoje à presença do Senhor, com que argumentos você vai chegar à presença do Senhor e dizer: bom, eu preciso que o Senhor me ouça, porque eu fui e porque eu fiz, porque eu sou e porque eu fiz. O quê? Qual é o argumento que você tem na presença do Senhor? Quer dizer, pastora, que eu posso usar argumentos? A palavra do Senhor assim me ensina que eu posso sim usar argumentos diante da presença do Senhor. Argumentos verdadeiros de fatos. Existem registros. Existem coisas que estão anotadas nos livros de registros eternos. Estão na presença do Senhor. Nada se esconde dos olhos do Senhor. Aquilo que você fez na casa do Senhor está registrado. Cada oferta, cada dízimo que você trouxe está registrado. Cada oferta que você deu para um irmão, para uma família, está registrada. E ela é ativada no momento certo. Eu poderia falar então que essa oferta que ele deu para construir a sinagoga fizeram com que também o Senhor Jesus parasse no caminho para ouvi-los. Eu posso dizer que sim, porque os argumentos foram convincentes, eram justos e estavam na presença de Deus. E alguém estava lembrando deles na presença do Senhor, não estava mentindo. É como se alguém estivesse dizendo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores: esse homem merece que seja então pago de alguma forma e lembrado por aquilo que ele já fez, não pelo que há de vir, é pelo que ele já fez. Minha pergunta novamente esta noite é: como tem sido sua vida no Senhor até aqui? Quais são os argumentos que vamos usar para levá-los à presença do Senhor? De que forma vamos chegar a Ele novamente para que Ele pare, para que Ele te ouça e para que Ele então vire para a direção aonde está a tua necessidade? Qual será o argumento que pode ser usado? Em 2 Reis, capítulo 20, versículo 2, o rei Ezequias orou, porque a sentença para o rei Ezequias é que ele iria morrer. Ordena a tua casa, você vai morrer. Essa foi a sentença que o profeta de Deus foi a levar da parte do Senhor. Mas quando o profeta estava saindo, o rei Ezequias orou. Ele foi até a parede desesperado. Imagine você receber essa sentença. Não estava recebendo essa sentença de alguém da terra. Não estava recebendo a sentença de um homem. Estava recebendo a sentença da parte de Deus, aquele que tinha dado a vida. Estava pegando a vida do rei Ezequias. Estava dizendo para ele: vou pegar de volta. Então ordena a tua casa. Eu quero lhe dizer hoje, o rei Ezequias, ele teve argumentos que moveram a sentença que já estava para ele quase que liberada no mundo espiritual. Estava a sentença liberada. O profeta foi até ele e falou e disse o que ia acontecer com ele. Você vai morrer. Ele chora e ele disse com essas palavras: Senhor Deus, lembra-te como tenho te servido com fidelidade e devoção sincera. Olha o que ele fez. Voltou ao passado. Ele olhou para o passado e falou para o Senhor: lembra-te. Lembra-te. Do tipo, não se esqueça de quem tem sido esse rei Ezequias aqui nessa terra. Olha novamente meu caminhar, qual foi.
Olha, Senhor, como eu tenho te servido com fidelidade, devoção e com sinceridade. Eu tenho te servido. E a palavra do Senhor realmente mostra o quanto Ele fez no seu reinado. Então, aquele momento foi crucial na vida do rei. E a sentença que já tinha sido liberada dos céus para a vida dele de morte foi completamente transformada. E lhe foram então dados 15 anos de vida para esse rei. Então ele voltou à vida. O profeta nem saiu do lugar quando voltou a dar as boas novas, que ele não morreria. Pode então dizer, pastora, que mesmo que a sentença já esteja dada no céu, pode ser mudada por uma oração, lembrando das coisas que já foram feitas? Pode. Você pode chegar à presença do Senhor e lembrar a Ele quem você é. O detalhe aqui é que muitos se preocupam consigo mesmo, mas não com o rei. Então, quando eles precisam de se defender de algo e levar as suas razões diante de Deus, não encontram o que levar. Muitos se sentem até que não tem porquê, não são justos para chegar à presença do Senhor. Eles sentem como se não pudessem ser ouvidos. Ele nem vai me ouvir quando olham para a sua própria vida e quando olham para o passado. Hoje eu estou aqui para te falar quais são as tuas razões para serem apresentadas ao Senhor. Você está precisando de um milagre. Você precisa de que alguém interceda por você. Você precisa de que alguém intervenha nesse caminho. E o Senhor está a caminho a Cafarnaum. Isso quer dizer que está perto da tua casa. Ele já saiu a caminho. Ele já está indo. Mas você precisa lembrar quais são os argumentos que você vai levar diante da presença do Senhor. Você que tem estado com fidelidade, você que tem ofertado, que tem dizimado, que tem vivido uma vida de fidelidade, servido ao Senhor, você vai se sentir com liberdade para chegar diante dele e dizer: Senhor, olha para teu servo, olha meu passado, quem eu sou. É triste quando olhamos e não encontramos argumento nenhum para nos defender em alguma causa que nós precisamos. Esse centurião, segundo a palavra do Senhor que eu li para você, ele nem sequer chegou aonde estava Jesus. Ele nem sequer chegou. Veja, quando os líderes religiosos falaram para Jesus e colocaram diante dele as razões pelas quais ele devia fazer aquele milagre, o Senhor Jesus parou, ouviu, e a palavra do Senhor disse assim: já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus. Quer dizer que Jesus chegou até a casa do centurião? Não. Jesus estava a caminho. Ele desviou o caminho, ouviu os líderes religiosos e se aproximou. Ele se interessou. Ele disse: eu vou fazer aquilo. Eu vou ao encontro. Quando ele estava se aproximando, então disseram a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Mas quem que falou isso? Os servos. Leio de novo para sua compreensão. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus. Que amigos? As pessoas te conhecem. Quando alguém se dirige a Jesus pela tua vida, ele vai orar aquilo que conhece de você. Ele vai falar aquilo que ele tem visto que você tem vivido.
Quando eu vou orar por você como pastora que sou, eu me posiciono e começo a olhar a sua vida. Porque eu tenho que apresentar ao Senhor razões que justifiquem a causa que eu estou levando diante da sua presença. Quando eu vou orar por alguém, eu vou falar a verdade. Eu não posso orar uma oração que agrade o ouvido de um homem ou de uma mulher. Eu vou orar a verdade, a sinceridade. E muitas vezes diante de pessoas eu tenho orado o que eu oro em segredo diante de Deus, para que eles saibam o que eu estou orando. Porque o mundo espiritual, existem sentenças que já foram lançadas sobre a tua vida. Existem sentenças e vereditos que já foram lançados sobre a tua vida. Já saiu o veredito. Já sabemos, já existe, já está no mundo espiritual, está vigente. Então você precisa se apressar à presença do Senhor. Então você precisa hoje olhar para dentro de si e dizer: Senhor, se eu não tenho sido um bom servo, um bom cidadão, um bom crente, um bom pai, um bom esposo, uma boa mãe, uma boa esposa, se eu não tenho tido um bom testemunho, me arrependo. Endireito meu caminho, e eu quero de aqui adiante ser um servo fiel. Alguém em que, se o dia mal chegar, eu possa ir à sua presença e me defender com alguns argumentos que eu possa falar. Eu não posso chegar diante do Senhor querendo justificar aquilo que eu já tenho feito, justificar meu comportamento. Não posso me justificar diante de Deus, porque Ele está me vendo todos os dias. Este centurião nem sequer chegou aonde estava Jesus. Os amigos dele foram e disseram para Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Foi o recado que ele estava mandando. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Ele não foi ao encontro, mas disse uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade e com soldados sobre meu comando. Digo a um vai e ele vai, e a outro venha e ele vem. Então o recado que o centurião mandou através dos amigos foi levado. Olha, sabia que tudo o que ele estava fazendo não estava fazendo por si mesmo. Não era o centurião que estava doente. Não era o centurião que estava paralítico. Não era o centurião que estava com o veredito. Não era o centurião. Era um servo. Nem o nome do servo está na palavra. Parece que todos olhamos para todos os personagens, e para os únicos que se destacam é o Senhor Jesus em primeiro lugar, e pareceria ser então o centurião. Mas o papel tão importante que fizeram as pessoas que conheciam o centurião. O centurião era alguém amado, reconhecido, tinha amigos em que ele confiava. Levaram à presença do Senhor o seu recado. Você que é intercessor da comunidade, você é a pessoa que leva recados à presença do Senhor. Você que vai ao segredo e começa a falar daqueles que talvez você nem conhece. Você é alguém que está sendo usado para interferir no futuro de pessoas que você nem conhece. E você que está aí nesta noite me ouvindo, eu quero que compreenda que é tão importante
importante é os argumentos que alguém pode ter diante da presença do Senhor quando está defendendo algo que ele precisa que seja feito. Quando ele precisa de uma intervenção divina, os argumentos também são importantes. As pessoas envolvidas em toda aquela situação são importantes. Você confia nos seus líderes? Você confia em aqueles que o Senhor te colocou do teu lado para que levem diante do Senhor o teu pedido? Você tem amigos que podem sair do lugar onde eles estão e ir ao encontro do Mestre para falar a teu respeito? Ou que qualidade de amigos é que você tem? Quais são as pessoas que estão rodeando-te? Com quem que você está caminhando? As pessoas com que você caminha e confia a sua vida estão andando em que direção? Estão caminhando para se encontrar com Jesus e falar a teu respeito? Ou estão caminhando para o inferno e estão te puxando e querendo uma vida de pecado? Estão querendo que você os acompanhe para onde? Para onde? Quem são os teus amigos? Quem são as pessoas que você tem confiado coisas que não deveria confiar para ninguém, a não ser aqueles que são conexões divinas sobre tua vida? Você precisa confiar nas pessoas que o Senhor colocou do teu lado. E você precisa parar de andar com pessoas que não estão acrescentando absolutamente nada para a tua vida. Se afaste. Não permita que a vida deles influencie a sua. Não permita que eles vão para caminhos aonde você jamais iria. Não os acompanhe. Mas que você possa ter pessoas que quando você precisar de ajuda espiritual, eles vão junto com você. Eles não duvidam. Eles pegam tua causa e apresentam diante do Senhor para que Ele te defenda. Essas são as pessoas que você precisa do seu lado. Esse centurião, eu imagino que nem conheceu depois Jesus. Porque o Senhor Jesus aqui na Bíblia não disse que ele foi até a casa, que ele tocou no servo. Aquele servo foi curado e ele nem soube como nem por quem. Eu estou contando a história agora, mas ele não sabe. Porque a palavra do Senhor disse que quando os amigos do centurião voltaram a casa, o servo já estava curado. Já estava curado. Como assim? Jesus não foi na casa. Jesus não tocou ele. Jesus não fez declaração. Jesus não lançou uma palavra. A fé daquele centurião moveu. As pessoas que levaram diante do Senhor aquele pedido, interferiram no caminho, fizeram com que Jesus parasse. Como você está hoje? Quem que está à tua volta? Como você vai chegar à presença do Senhor? Você tem argumentos válidos? Será que tem alguém que vai defender a tua causa, dizendo, ele merece? Ou será que alguém está desejando teu mal, dizendo, porque ele merece? Quem será que vai te defender? Quais serão os argumentos que vão ser usados? Reflete hoje, diante dessa palavra, e que o Senhor não te pegue de surpresa de novo. Que quando o dia de estar na presença dele chegar, você não esteja desprevenido, que você esteja pronto, que você tenha vivido os seus dias na presença,
Que você seja um bom cidadão. Que você seja um pai exemplar. Que você seja uma esposa exemplar. Que você seja alguém a quem os outros vê e deseja ajudar. Que você não precise suplicar para as pessoas te socorrerem. Você já vai estar rodeado de pessoas que te amam e dispostos a estender a mão para você. Que não chegue esse dia novamente. Essa palavra eu vejo como uma palavra de alerta. É uma palavra para te chacoalhar. Até aqui você viveu de qualquer jeito. Você vai empurrando e vai levando. Mas quando precisar que o Senhor intervenha na tua vida, o que você vai fazer? Quando o dia de chegar ao Senhor e dizer o porquê que o Senhor vai te ajudar. Por que Ele faria? Por que Ele faria? O que vai mover o Senhor a te ajudar? O que vai mover o Senhor a liberar o poder mesmo sem ir à tua casa? Porque o poder do Senhor hoje está sendo liberado para te restaurar, para te alertar. Você, irmão, você precisa estar alinhado na presença do Senhor. Estar alinhado na presença do Senhor. Isso influencia as pessoas que estão à tua volta. Você deve ter argumento hoje para chegar à presença do Senhor. Ou você deve estar se arrependendo e dizendo: Senhor, a única coisa que eu sinto hoje é vergonha. Eu estou meio acanhado, meio triste. Porque quando eu olho para mim e vou à sua presença, eu não me sinto nem digno de que o Senhor me responda. Por causa da infidelidade que você tem tido com o Senhor. Por causa de você não poder falar para Deus: eu tenho sido fiel, quando você não tem sido. Então hoje, vai à presença do Senhor dizendo: Senhor, chega. Eu não vou mais viver uma vida que não te agrada. Eu quero viver uma vida alinhada diante da tua presença. Conserta a tua vida diante do Senhor. Para de andar por caminhos tortos. Para de puxar pessoas para teu lado que não vão acrescentar nada para ti. Se afaste do mal e faça o bem. Porque isso faz com que a tua oração seja respondida. Há um texto maravilhoso que está em Tiago, o capítulo 5, versículo 16. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Esse tem que ser o tipo de oração que você faz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Como é que uma oração vai ser eficaz? Quando você é justo diante do Senhor. Quando você leva uma vida que dignifica o nome do Senhor. Que testifica o nome do Senhor. Eu quero te deixar esta noite com essa palavra. Que o Senhor venha queimar dentro de você. Que você conserte o que tem que consertar. Que você se afaste de quem tiver que se afastar. Que você se aproxime de quem tem que se aproximar. Que você fique perto de pessoas que acrescentem, que te ajudem na tua santidade, que te ajudem a conhecer o Senhor, que te ajudem em oração. Pessoas que são influentes no reino dos céus. Que eles sejam teus amigos, que eles sejam os que estão por perto. Porque no dia da angústia serão eles que vão estender a mão e vão ir à presença do Senhor a levar as tuas queixas, a levar as tuas razões. Que não te pegue de novo desta forma. Venha para o Senhor em arrependimento. E você que está diante do Senhor, justamente, fale com Ele. Apresente suas razões. Porque o Senhor está em direção à tua casa. O Senhor já saiu ao teu encontro.
e não precisa sequer bater no endereço da tua casa. Ele liberou seu poder para que você receba aquilo que você com tanta pressa precisa que Ele resolva. Senhor, eu te agradeço por essa palavra. Obrigada por falar comigo e por falar com aqueles que estão ouvindo, Senhor. Cubra, Senhor, com teu sangue precioso todos aqueles que nesse momento pararam para te ouvir, Pai. Que tua presença os invada nesse momento. Eu desconheço, Senhor Jesus Cristo, qual seja a razão pela qual eles estão clamando e pedindo. Que erro que eles precisam que o Senhor faça. Mas o Senhor já conhece. Eu apresento eles a ti, papai. E que o Senhor libere seu poder. Que a intervenção divina venha sobre cada família, sobre cada pessoa que está nesta noite, Senhor, nos escutando. Em nome de Jesus, Pai, eu assim abençoo a tua amada igreja, te dando graças uma vez mais. Em nome de Jesus. Abençoados e abençoadas. Em nome de Jesus.